Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 8. A Justiça Restaurada. A consciência universal de pecado é a mãe de todas as religiões da terra. O homem sempre procurou se livrar do senso de culpa e de pecado. A consciência de pecado nasceu da queda. Ela foi manifesta no medo de Adão de se encontrar com Deus e no seu desejo de cobrir a própria nudez. A revelação de Deus e o desenvolvimento dessa revelação tem sido com uma finalidade: restaurar a justiça ao homem. O significado de justiça, neste sentido, é a habilidade de estar na presença de Deus Pai, sem o senso de pecado, culpa ou inferioridade. Também inclui a relação legal de um filho e a comunhão com Deus Pai. Quando Adão pecou, instantaneamente perdeu sua comunhão com Jeová e a capacidade de aproximar-se dele. Essa consciência de pecado tem roubado do homem a sua fé e o enchido do senso de indignidade que domina a consciência humana hoje. Agora, a questão é esta: Deus providenciou uma redenção que levaria embora tal consciência de pecado, permitindo ao homem chegar à sua presença e permanecer ali, como Jesus fez? Se Deus pudesse fazer isso, então a fé seria restaurada, pois o grande inimigo da fé é o senso de indignidade. A teologia tem falhado em interpretar o plano da redenção de maneira a remover esta consciência de pecado das mentes dos que aceitam a Cristo. De fato, a maioria dos ministros que estão classificados entre os ortodoxos pregam continuamente o pecado, ao invés da justiça, e mantêm suas congregações debaixo de condenação, em vez de conduzirem-nas à liberdade na qual a fé pode funcionar. Cheguei a ver que a base para a fé real consiste em permitir que o crente saiba que a justiça lhe foi restaurada. Jó 33:26 mostra uma profecia muito impressionante. Ela é uma figura do novo nascimento. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá sua justiça. Há 3 fatos aqui. O primeiro, o homem ora e Deus ouve sua oração. Segundo, com júbilo verá a face de Deus, comunhão restaurada. Terceiro, este lhe restituirá sua justiça. Nestas 3 afirmações temos o resultado de uma redenção completa. Em outro capítulo, irei lhe mostrar os diferentes tipos de justiça que haviam sido concedidos ao homem ao longo dos tempos, até que Deus em Cristo nos restaurasse a perfeita justiça que satisfaz a Deus. O livro de Romanos é uma história de como Deus restaurou a justiça a nós, com base na fé em Jesus Cristo. É o grande drama magistral da humanidade. Em Romanos 1:16-17, Paulo declara: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé." Esta justiça que é revelada é a justiça que o crente recebe em Cristo. Nos primeiros 3 capítulos, até o 18º versículo do 3º capítulo, vemos Deus mostrando como ambos, os judeus e os gentios, têm falhado em alcançar uma justiça que lhe desse uma posição de aceitação perante Deus. Ele conclui o argumento em Romanos 3, do 9 ao 18, com 14 acusações na grande acusação contra o homem. Na primeira ele diz: "Não há justo, nenhum sequer." Nenhum homem tem uma posição de aceitação diante de Deus fora de Cristo. Estas 14 acusações são contra o homem não regenerado, não contra o crente. Nos versículos 19 e 20,
ele resume o caso. Ele mostra que os gentios sem lei falharam e que os judeus, sob a lei, têm falhado em alcançar a justiça perante Deus. Depois disso, em Romanos 3, do 21 ao 26, obtemos uma declaração de Deus de como esta justiça foi restaurada ao homem em termos de fundamentos legais. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Outra tradução diz: uma justiça veio à luz. Você observou a expressão sem lei? Independente da lei, a justiça de Deus tem sido manifesta, e a lei testemunha de sua validade, assim como os profetas. Ele diz, isto é, a justiça, não uma justiça, mas a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,26. Para mostrar, digo, a sua justiça neste presente tempo, para que pudesse ele mesmo ser justo e a justiça daqueles que têm fé em Jesus, à margem da American Revised Version. Deus não tem medo de se tornar a justiça do homem que tem fé em Jesus, porque ele planejou essa redenção. Ela é a fé no seu próprio Filho e no que esse Filho realizou pelo homem. Deus não tem vergonha de se tornar a justiça da nova criação. Se há algo que deveria nos libertar e nos erguer acima desse antiquíssimo dominador chamado consciência de pecado, seria este fato. Em 1 Coríntios 1,30, Jesus é declarado a nossa justiça. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aqui, Deus declara que Jesus é a nossa justiça. E em 2 Coríntios 5,21, pelo novo nascimento, ele nos torna sua justiça em Cristo. Nenhum homem que tenha recebido a vida eterna e em seu espírito tenha recebido a oportunidade de se desenvolver, alimentando-se da palavra, pode desafiar sua posição diante do Pai. Ele nunca mais se retrairá novamente sob aquele ensino do púlpito modernista acerca do pecado. Nem verá mais a si mesmo como um fracassado e escravo do pecado. Ele é um dominador e tem tanto direito perante o trono da graça quanto Jesus o possui. Ele tem tanto direito na presença do Pai quanto o Pai tem direito de se assentar em seu próprio trono. Por quê? Porque foi o próprio Pai que planejou a redenção e realizou-a através do seu Filho, colocando seu selo sobre a obra redentora, quando fez o crente em Jesus Cristo justo, com sua própria justiça.